Olá, amigos. Boa noite. Aqui quem fala com vocês é Edinaldo Emerson, administrador da página do Movimento Conservador do Agreste. Vamos retomar as nossas conversas, as nossas lives, a nossa série de conversas. E hoje vamos o chamado Grande Reset, o Grande Recomeço. É um assunto que tem sido comentado. Vamos falar com Ranieri Menezes, fazendo aqui a conexão. Espero que o áudio esteja bem, o áudio esteja bom. Boa noite, Ranieri. Boa noite, Edinaldo. Tá tudo bem o áudio aqui? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você está me ouvindo bem? Porque eu estive assistindo algumas lives e parece que a internet e o áudio tem ficado um pouco prejudicado. Tá me ouvindo? Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Agora cortou. O Great. Agora deu uma cortada, Edinaldo. Deu uma cortada, Edinaldo. Só um instante, deixa eu. Ouvindo? Tô. Pronto, melhorou agora. Melhorou. Pronto, Ranieri, esse assunto tem despertado interesse, inclusive o meu, eu tenho ouvido falar sobre esse assunto, o grande reset, né? O grande recomeço. Sim. E eu tenho visto aqui que até no Fórum Econômico Mundial tem sido discutido esse assunto. Quando a gente vê que é apenas uma questão de economia, a gente fica tranquilo. Pelo menos eu fico tranquilo. Agora, quando a gente não sabe a dimensão e caso tenha os chamados engenheiros sociais por trás dessa ideia, aí a gente começa a ficar preocupado. Porque se for só uma questão puramente econômica, eu acho que não é motivo de preocupação não. Mas quando tem esse pessoal que acha que a sociedade ela pode ser moldada, os chamados engenheiros sociais, não é isso? Isso. Aí passa a preocupar. Então, nada melhor aí do que a gente fazer perguntas. Você está estudando bem o assunto e eu acho que o interessante era se você pudesse explicar o que é isso. Já pode começar, Edinaldo? Pode começar direto aí no assunto. Obrigado aí pelo convite. Espero que esse movimento conservador do Agreste cresça bastante, que conquiste seu espaço aí, que é um espaço interessante, né? Tratar assuntos que você não vai ouvir na grande mídia e muitas vezes Verdade. você não vai ouvir. Muita mídia independente também tá muito contaminada. Tá me ouvindo bem, né? Estou ouvindo. Então, vê só, assim, por causa do nosso tempo, como eu posso resumir? A gente está falando de um fórum mundial que já vem, um fórum mundial da economia que já vem há décadas. Esse assunto me despertou interesse porque eu tenho um colega que tem um site no sul do país, depois eu posso até citar o site, e ele pediu mais informações sobre esse assunto porque eu sou um colaborador do site. E eu disse que eu disponibilizar meu tempo para estudar mais, porque a gente é um volume de informação muito grande e a gente basicamente pode dividir naqueles que têm uma visão mais, como podemos dizer, mais simplista, uma visão de forma resumida, que você acaba criando aquela dicotomia preto e branco. E não é bem assim. A dicotomia preto e branco é o seguinte: de um lado você diz, os globalistas, e do outro lado, são os antiglobalistas. E assim, eu acredito que a complexidade desse assunto não pode se resumir a uma dicotomia simples dessa. Isso vai muito além. Por quê? Mesmo antes dessas narrativas que nós estamos vivendo hoje, nessa polarização política que nós estamos vivendo hoje, muito antes, sempre se lidou com assuntos como economia, meio ambiente, educação, igualdade de gênero e, claro, que hoje a gente está num nível muito mais complexo. E assim, a gente sabe que
a partir da quarta revolução industrial, que até a quarta revolução industrial é um termo que a gente ouve muito, não é isso? Isso, Praticamente. inclusive te interrompendo aí, uma das matérias que eu li sobre esse assunto fala exatamente dessa questão da quarta revolução industrial, que também, se você pudesse aí, explicar o que seria, que foi Então, inaugurado. interessante que esse termo, quarta revolução industrial, foi criado dentro do Fórum Econômico. Hum, E já faz parte do cotidiano, da mídia, já está todo mundo falando dessa quarta revolução industrial, que nada mais é do que a nossa época de tecnologia digital, que o digital não vem de hoje, mas ele tem uma crescente fantástica, extraordinária, e com a perspectiva do 5G, a perspectiva do 5G vai colocar a quarta revolução industrial, que é, em outras palavras, a revolução digital, a revolução da internet, ela vai colocar a quarta revolução industrial num nível, num patamar nunca visto. Por quê? Se fala muito em internet das coisas, o pessoal diz que tudo vai estar conectado, tudo vai estar interconectado, desde a indústria, as empresas, a sociedade, a sua casa, você vai estar, seus dados estarão praticamente sendo trocados, seus dados bancários, seus dados até de vestígios e rastros que você deixa na internet. Então, tudo isso é como se criasse um mundo diferente, que o Fórum Econômico Mundial já vem tratando esse assunto de um tempo antes da pandemia. Antes da pandemia já se tratava, inclusive, o fundador do fórum, que é o Klaus Schwab, ele escreveu um livro sobre a quarta revolução industrial e, assim, é como se ele tivesse desenvolvendo sua tese, influenciando pessoas. E quem são essas pessoas que ele consegue influenciar? A elite mundial. Porque a elite mundial, ela se faz presente nesse fórum, que é um fórum, que é uma reunião de pessoas, uma reunião de elite, não só de elite, mas de pessoas, de celebridades, de empresários, da grande mídia. Assim, é um holofote mundial, que está lá na Suíça, em Davos. É desde os anos 70. Inclusive, nesses dias, dia 10 de dezembro, foi inaugurado em São Paulo o Centro para a Quarta Revolução Industrial. Você falou aí Ele veio que para São Paulo, Klaus. foi Você isso, soube é disso? Klaus, foi. Tem aqui uma Klaus matéria, Schwab. Klaus Isso. Schwab. Agora veja que interessante. Quando ele veio para o Brasil, a gente está numa situação de extrema polarização política. Então, quando ele Hum, veio para o Brasil, ele visitou quem? O simpático do Dória, que está sendo odiado por grande parte do Brasil, por grande parte dos eleitores, né? Ele tem aquela discussão política interna, nacional, a política dele lá. Então, assim, ele recebeu o fundador, o criador, o presidente do Fórum Mundial, que veio criar exatamente um setor de diálogo, um setor de troca de conhecimento. Acho que a conexão caiu um pouquinho. foi. Ele veio criar essa ponte com São Paulo. Aí veja, você chamou a atenção. Aí vamos começar aqui, Ednaldo. O Luiz Felipe de Orleans, ele escreveu Sim, ele fez uma tem que falar postagem. sobre. Ele Ele tem fez que uma falar. postagem dizendo que o governo Dória. Vamos começar do Brasil, depois a gente vai para a Suíça. Vamos fazer ao contrário. Então ele disse que o Dória ele criou um centro para a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial a gente podia falar muito mais, mas o tempo não permite. Mas só para entender, o fundador do Fórum Econômico Mundial veio para cá e fez essa ponte com o Dória. Então isso já levanta a orelha de metade do Brasil. A gente fica já desconfiado que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa a ver com a China e por aí vai. Mas Apesar que, aí, é o seguinte, eu vi aqui que houve participação de alguma forma do governo federal, tanto que na reportagem que eu li aqui, houve críticas de parte de algumas pessoas, como se algo do governo federal tivesse participado, algum órgão. Eu não sei exatamente dessa inauguração, mas não foi sim, exclusivo do governo federal,
pelo menos na Sim, reportagem sim. que tem aqui. O Felipe D'Orleans disse que o governo de São Paulo colocou o Brasil na trilha do, do Great Reset, né? Do Reset ou Reset, como queiram falar. Aí veja, o Schwab, ele é o mentor do movimento do Grande Reset, vamos chamar assim. Aí veja só, resumindo, ele disse que o Grande Reset nada mais é do que uma grande oportunidade para que, de forma global, aí é onde entra os termos, né? Os termos globalistas ou não globalistas. De forma global, é uma oportunidade para trazer mudanças sociais, econômicas e ambientais. Basicamente é isso. Então, ele tem propostas assim. Ninguém vai lançar uma proposta, vamos dizer, um grupo de elite mundial, uma elite mundial, se tem seus interesses secretos, vamos chamar assim, eles não chegariam a revelar o seu plano. Isso aí é óbvio. Mas assim, a partir do momento que eles dizem assim, nós estamos pensando na desigualdade econômica, quem é que vai ficar contra? Você vai levantar uma bandeira. Nós vamos lutar contra a desigualdade econômica. Agora, só um segundo. Aí outra coisa. Bem-estar social. Outro tema. Aí outro tema, o bem comum. Eu até anotei. Resiliência, justiça social, meio ambiente. Esses temas, eles já são costurados nos fóruns anteriores. Agora, no Covid-19, no ano da pandemia, eles encontraram uma grande oportunidade para acelerar aqueles temas do fórum. E aí, vejam, resumindo, o Luiz Felipe de Orleans, ele fala, ele resume com as palavras dele, a opinião dele, dizendo que isso aí vai gerar um capitalismo de vigilância, vai criar uma engenharia social mundial, como a gente sabe que acontece na China, certo? E acontece também em outros países, de um modo ou de outro, contra imigrantes, contra terrorismo. Então, assim, o mundo está bem complexo. É que eu disse lá no começo, não adianta a gente ficar só preto no branco e dizer isso é assim, isso é assado. Então, assim, inicialmente, essa palavra do Felipe de Orleans, ele afirma, na sua opinião, que isso é uma engenharia social. Ok, eu estou esquecendo o nome dele agora, é o Rachel, do YouTube. Leonardo Rachel, alguma coisa assim. Ele também tem mais ou menos essa linha do Felipe de Orleans, e muitos têm essa linha dizendo que isso é um plano totalitário, globalista, de domínio. Ok? Isso é um lado da conversa. Agora o seguinte, o que eu vejo pesquisando, quando eu comecei a pesquisar, eu fui direto à fonte. Tem um site disponível. Tem um site que você entra lá, no Fórum Mundial da Economia, / o Grande Reset. E lá você vai encontrar toda a fonte. Então, é bom você ir à fonte. Outra coisa, tem muitos vídeos e tem muitos textos do próprio fundador, que é o Schauber, né? No caso, o Klaus. Então, assim, é bom a gente ver o que está acontecendo. Agora, assim, curiosamente, você vai procurar foto do Klaus, aí você encontra quem lá? O Jorge Soros e outros. Como que participando do mesmo ambiente. Então, de certa forma, até o próprio Trump levantou essa narrativa, alguns europeus levantam essa narrativa, mas assim, a gente tem que tentar filtrar essa quantidade de informação, porque a gente está no meio de muitas interpretações e tem gente batendo o martelo e dizendo, olha, isso é engenharia social, ponto. Ok, vamos admitir a hipótese. Se for uma engenharia social, o mundo de 8 bilhões de habitantes com várias nações historicamente que lutaram e que lutam a favor da liberdade vão simplesmente dizer sim, amém? O G20, por exemplo, o G20 participa do Fórum Mundial, né? Aí aqui, ó, tem uma quantidade muito grande de pessoas que participam do fórum, só para você ter ideia, e essa quantidade, eu vou procurar aqui, Ednaldo, aí você já pode passar para uma pergunta, mas aqui eu quero procurar... Você falou aí numa expressão, eu não sei se eu escutei mal, porque o áudio também não está muito bom, mas está dando para entender.
capitalismo de vigilância. Você falou Sim, aí, sim. Que já existe. capitalismo de vigilância. O que seria isso? Capitalismo de vigilância, uma nova forma aí de Na negociação. verdade, é um Big Data que tem todos os seus rastros, ele conhece mais você do que sua própria família, né? Ele conhece mais você do que as autoridades locais. Se as autoridades locais até trocarem informações, né? Mas assim, o que acontece, como um exemplo negativo que acontece na China, é que a China ela já tem isso tudo implantado. Ela já tem tudo isso implantado. Então, por exemplo, uma pessoa ela recebe uma pontuação social através de câmeras com reconhecimento facial. Agora veja, câmeras com reconhecimento facial, que é uma forma de controle para a segurança, pode ser usado também contra opositores e, de certa forma, pode ser usado politicamente. Então, assim, o que está em questão são os grandes temas. Os grandes temas em questão, o que é que a gente pode levantar para aproveitar esse momento? Liberdade ou privacidade. A liberdade e a privacidade é o que está em jogo, é o centro dessa discussão. Então, assim, particularmente, eu ainda estou pesquisando, não fechei o assunto, porque eu vejo que o G20 está lá dentro. E o G20, eu acredito que, por exemplo, Alemanha, Austrália, Canadá, França, Holanda, Israel, eu não acredito que esses países simplesmente vão levar o chapéu, vão simplesmente pedir, né, depender de favor de um plano europeu. Vamos supor que esse plano de unificação. Falar em plano europeu, por mais que o Fórum Mundial de Economia seja um fórum europeu, ele tem raízes europeias, esse fórum, a partir do momento que eles criem qualquer, vamos usar essa palavra com bastante cautela, vamos supor que eles criem um plano ou uma conspiração para seus próprios interesses europeus. Tudo bem, se você traz os interesses europeus para os europeus, muitos europeus podem dar ok. Mas e o resto do mundo? Como é que você fica É verdade. como você fica com a África do Sul, como você fica com, por exemplo, a Índia, a Ô, Ranieri, complexidade, a Rússia? Tiago Valença comentou aqui, né? Já tem shopping SP com essa câmera de reconhecimento facial. Você falou aí do capitalismo de vigilância. Aí você disse que estava associada aí a questão do Big Data, né? Das empresas. Mas aí ele comentou aí que os shoppings têm o uso de Sim, reconhecimento facial e tal. sim, E eu estive pensando aqui que seria essa questão aí esse grande reset, esse grande recomeço, seria uma forma também de implementar ou expor para o mundo uma nova forma assim de relacionamento entre nações, no seguinte sentido, que hoje em dia existem empresas que, por exemplo, o Google, e a quantidade de pessoas que trabalham tanto no Google e a estrutura do Google é uma organização tão grande que é comparada a um país. E o faturamento deles é comparado muito superior a diversos países. Então, será que não estaria também aí envolvido uma nova forma de relações entre nações e corporações, as corporações sim, querendo influenciar possível, politicamente como uma possível. nação, porque o poder que essas nações têm, aliás, o poder que essas organizações têm é no mundo todo. Uma empresa, até não só empresas de tecnologia, mas, Sim, assim, por exemplo, uma fábrica de carro, está no mundo sim, todo. sim. A quantidade de funcionários Então, que eles têm. você citou o Google, né? Você citou o Google. Por exemplo, já existem leis de segurança nacionais nos Estados Unidos, lei de segurança nacional nos Estados Unidos, que permite que eles tenham acesso a certas coisas, inclusive quando houve o escândalo do Obama, que ele fazia vários rastreamentos de ligações internacionais, inclusive ligações internacionais de presidentes de países. Isso aí foi um escândalo que depois foi abafado e passou. Hoje a gente pode resumir essas grandes empresas como Big Tech. São as Big Techs. No caso, Facebook e filiais,
Google e Amazon. Essas Big Techs, elas têm tanta informação sobre geolocalização, hábitos de consumo e outras coisas, que está faltando muito pouco para se ter uma vigilância muito maior em termos de questões de saúde da pessoa. Questões de saúde da pessoa, acredito que ainda não está nesse nível. Mas, por exemplo, a vacina, existe essa tendência de que a vacina acabe criando um passaporte de vacinação. Tipo, se você tirar como exemplo, você vai viajar para Manaus. Você vai viajar para Manaus, se você só viaja se você tiver tomado aquela vacina de malária. Isso, né? isso. No século XIX, houve um caso nos Estados Unidos também, que a pessoa só podia transitar com um certificado de vacinação. Então, assim, essas questões, elas vão se atualizando e a gente vai juntando tudo num pacote e parece que tudo está acontecendo em Davos, na Suíça, com esse grande reset. Mas há coisas que há todo um processo histórico e que parece que as coisas vão se afunilando. E aí, veja, tem professores de tecnologias, professores de futurismo, mas não futurismo achismo, e sim futurismo ciência, que eles tentam prever o andamento da tecnologia. O andamento da tecnologia está levando a isso. Está levando a maior segurança, a maior vigilância, um cruzamento de dados, por exemplo, de um banco para outra instituição, de um banco para um comércio. Então, assim, cada vez mais, é como se a gente estivesse assistindo aqueles filmes, né? Aqueles filmes que o pessoal sempre trata, que de repente o cara acorda de manhã e o cartão dele já não pega, ele não existe, ele é perseguido, ele é como se fosse um inimigo do Estado e ele acaba virando um cidadão cinza ou um fantasma. Aí vê, participantes do fórum, 432 participantes da sociedade civil, 32 dirigentes mundiais, inclusive o G20, organizações não governamentais, líderes de mídia, mais de 225 líderes de mídia, 149 representantes acadêmicos mundiais e 15 líderes religiosos e vários outros líderes. Aí veja, esses líderes, todos eles simplesmente vão dizer sim e aceitar um sistema totalitário que interfira na sua privacidade e na sua liberdade? Então, isso é uma pergunta que se deve se considerar. Que eu acredito o seguinte, o fórum não é o estabelecimento de um decreto mundial. Não é tipo um super faraó, ou um super César, ou um super qualquer coisa que vai descer verticalmente, né, de cima para baixo, um decreto. Mas eles criam um fórum de diálogos entre lideranças para que nesses diálogos eles tratem sobre questões sociais, políticas e econômicas. E a partir daí, sabe o que é que vai surgir de lá? Orientações. Como normas, né? Querendo no sentido... Orientações. Alguns países vão aceitar, outros não. Por exemplo, orientações como o Tratado de Paris fez, orientações para que os países até 2030 baixassem uma porcentagem alta de poluição de gás carbônico. Os países não conseguiram. A meta foi muito pretensiosa, a meta foi muito ambiciosa. Aí os países tiveram que ajustar, aí já estão passando para 2050. Aí veja, as coisas, a história, né? A história da sociedade, a história da política, a história da economia, ela tem todo um movimento natural. Então, por exemplo, não adianta descer um decreto dizendo que o Brasil não vai poder expandir suas terras economicamente para que haja uma produção maior. Isso vai criar um problema, dependendo do governo. Dependendo do governo, vai criar um problema. Agora, esse problema, em que grau ele vai entrar em choque com outros órgãos, com outras autoridades, com outras instituições, e o que isso vai provocar em troca? Se isso vai provocar um tipo de taxa, né? Um tipo de retaliação econômica, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu acredito que, partindo do pressuposto
que é um fórum de diálogo. A gente não sabe o que tem na cabeça do Klaus, a gente não sabe o que tem na cabeça do grupo fechado dele. Mas independente do que tenha, é muito difícil eles descerem um decreto europeu para impor ao mundo. É muito difícil. A Europa não consegue nem unidade perfeita entre eles. Né? A Europa tem seus rachas. Vamos citar o caso do Reino Unido. Então, assim, o Reino Unido já é algo que incomoda aquele grupo. E outra, o Reino Unido participa do fórum. Aí veja como é complexo. Então, assim, quando a gente começa a ver todas essas questões e a complexidade do assunto, a gente não pode simplesmente dizer, olha, isso aí, eles vão impor uma mudança radical. Eles estão querendo, possivelmente, aproveitar um momento. Isso é um fato. Eles estão aproveitando o momento. Qual é o momento? O momento da pandemia. Se você somar a pandemia, que é algo fora da curva, o que está acontecendo, e se você somar a quarta revolução industrial, você vai ter algum resultado daí. Então, eu acredito que pela liderança do próprio Klaus Schwab, pela liderança dele e pelo grupo dele, possivelmente eles queiram, de alguma forma, manipular as políticas a favor deles mesmos. A favor deles. Agora, assim, quando eles falam em resiliência, justiça social, bem-estar, vão trabalhar contra a desigualdade econômica, são bandeiras que, de certa forma, ele vai atraindo apoio. Né? Mas, assim, opinião, certo? Nada de bater o martelo, simplesmente uma opinião. Eu acredito que a grande jogada aí por trás é a mudança de matriz energética. Porque, veja, a gente sabe que a matriz energética ela já vem de décadas e do século XXI, do século XX, terceira década do século XX para cá, a gente sabe que o petróleo é o ouro do planeta. Né? E a gente sabe o poder que o petróleo tem e a dependência que o mundo tem do petróleo. Agora veja, a tecnologia hoje ela permite que o mundo pense na transição de matriz energética para o que eles chamam de tecnologia verde. A tecnologia verde, a economia verde, ela já é uma tendência. E agora, como ela pode crescer? Através da quarta revolução industrial, porque a tecnologia vai favorecer muito isso, monitoramento, novas tecnologias para que haja reflorestamento, menos desmatamento, mudança de combustível. Então, assim, eu acredito que o que está por trás disso é todo o interesse econômico. O fórum é econômico. Quem está lá são as elites. Existe o interesse econômico. Agora, o que me chama a atenção, eu vou pesquisar mais, é qual é o choque que existe, principalmente com aqueles detentores de tecnologia fóssil. Por exemplo, Oriente Médio, Rússia. É interessante analisar como é que eles estão participando desse fórum. Né? Porque eu acredito que nos bastidores, o que está por trás é um jogo econômico, um jogo de poder econômico, poder político, baseado nessa matriz energética. Aí quando se fala em justiça social, resiliência, saúde mental, isso é como se fosse a ilusão do mágico. Ele faz a mágica com a mão e pega com a outra. Então, nesse sentido, tem um interesse maior aí. O interesse maior, com certeza, é mais poder, é mais dinheiro. Agora, sim, bater o martelo com essas narrativas da conspiração, que lá tem um príncipe Charles, que lá tem o Soros, mas não só tem ele. É como eu disse a você, tem essa quantidade muito grande. E assim, só para resumir aqui, Ednaldo, o que sabemos do fórum? Até agora, veja, o fórum vai ser em janeiro. Foi transferido para maio. Estava marcado para janeiro e foi transferido para maio, certo? Na Suíça só vai mudar de cidade, não vai ser mais em Davos. Mas assim, o que a gente sabe? Eles vão criar várias sessões com diálogos e esses diálogos vão se tornar públicos.
a gente ainda não tem esses diálogos, certo? Então, a gente está supondo que vai caminhar por isso, porque no livro do Klaus e também no site do Grande Reset, eles falam de justiça social, de meio ambiente, de resiliência, de bem-estar, de diminuir a desigualdade. Então, assim, a pergunta é, o que sabemos? Nós sabemos essas diretrizes, mas não sabemos ainda o desenrolar dessas diretrizes. Isso é importante como prudência, já que a gente está falando do movimento conservador. Ser prudente é um atributo conservador. Então, acredito que a gente precisa não simplesmente ficar ouvindo um lado, mas ouvir o outro lado. Não que a gente diga assim, eu não acredito que ali tem inocente, eu não acredito ali que eles se preocupam com o interesse da humanidade. Veja, na história econômica, na história da humanidade, muitas vezes a humanidade é beneficiada não por interesses de ajudar a humanidade, às vezes de ajudar uma nação ou um grupo de países e acaba beneficiando toda uma sociedade. Não é a questão da bondade, não é a questão. A gente não vai entrar nesse mérito de filosofia, né, de bondade ou não, mas de interesses econômicos, de forma pragmática. Aí o que sabemos? Sabemos pouco. Sabemos através do site, sabemos através da biografia do Klaus. Você pode pesquisar a biografia do Klaus para saber um pouco mais quem é ele. Ele tem filhos, os filhos dele também são atuantes. É bom seguir essa linha para saber quem são eles, para que a gente tenha uma direção melhor e um diagnóstico melhor. Outra coisa, o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, que de forma mais impactante, é a pandemia. A pandemia é o que está movimentando toda essa discussão. E assim, o que pode ser feito em termos... Tem uma preocupação aí, desculpe interromper, tem uma preocupação aí que exatamente esse fórum econômico ele sempre funcionou com debate, sempre Sim. teve muitos, vamos dizer assim, muitas mesas de discussão de diversos assuntos. E como a gente está vivendo esse momento de pandemia, pode ser, né, não vamos estar especulando muito, mas pode ser que essas pessoas que fazem parte desses órgãos internacionais, que são pessoas não eleitas, pode ser que essas pessoas elas estejam aproveitando esse momento, que muitos países aí estão, de certa forma, aumentando o controle perante a sua população, para impor, pautar, né, o mundo com essa agenda deles, essa agenda da ONU, essa agenda desses grandes órgãos, de pessoas que não são eleitas para influenciar nos países. Mesmo sem... não, uma pessoa que está lá distante, por exemplo, a questão aí a questão da saúde, né, da OMS, que com as diretrizes da OMS, que influenciou no mundo todo essas diretrizes aí de pessoas que não foram eleitas e tomaram decisões, assim, fizeram recomendações, né, e acabou fazendo com que muitos países seguissem de forma cega. E às vezes a preocupação que a gente tem que ter é dessas elites mundiais, essas pessoas aí que não são eleitas, que fazem parte dessas mesas de a gente supõe, né? A gente supõe que eles trabalham para os interesses das nações. E algumas nações pagam mais. Outras nações pagam mais, outras nações pagam menos. Então, assim, a gente é obrigado a reconhecer que vai sempre existir essa força da economia na influência da política mundial. E, assim, é bom observar, Arnaldo, que a questão da influência da OMS sobre o mundo não é sobre o mundo todo. A gente tem que filtrar isso aí, porque muitos países não aceitam. Muitos países não aceitam. Não querem nem saber de OMS, né? Então, assim, a ONU também tem suas resistências. A ONU não tem facilidade para entrar em todos os países, para ter seus representantes, para influenciar politicamente os países. Claro, eles têm uma grande quantidade de países. Mas, assim, o que a gente pode definir até o momento é o seguinte. Vamos supor que essas instituições estejam ligadas a esse grupo da elite. Esse grupo da elite vai trabalhar em prol dos seus interesses. Isso é um raciocínio lógico. Eles vão trabalhar em prol dos seus interesses. Agora, eu acredito que essa movimentação e essa conexão, apesar de ser grande,
há muitos grupos que são grandes também. A gente pode acabar dividindo em 2, 3 grupos. Eu vou citar o exemplo que tem um problema dentro da Europa, que são os muçulmanos. Os Sim. muçulmanos, eles praticamente têm uma lei própria, uma cultura própria, onde eles estiverem. Então, vamos supor que a ONU fale que as meninas é obrigatório que elas estudem. Vá fazer uma menina estudar se a família ou se a mesquita ou se a religião não quiser. Vá fazer a menina estudar. Vá a ONU mandar. Então, assim, eles têm problemas de imigração na Europa. Vamos focar na Europa. Eles têm problemas com o Islã, que está superpovoando. É complexo. É complexo. Tem os interesses da Rússia, tem os interesses da China. Veja, quando a gente faz uma comparação com os interesses da China, a China, ela tem muitos interesses econômicos, mas ela não tem interesse em liberdade. Ela não tem interesse em privacidade. Aí como conciliar isso? Como fazer uma autoridade daquele país com aquela cultura simplesmente dar a mão e se juntar para um plano totalitário, mundial? Não é bem assim. Então, a minha reserva é exatamente pela complexidade de países, pela complexidade de cultura, pela complexidade geográfica. Eu não acredito que países que lutaram na Segunda Guerra, que sofreram, muitos países que passaram pelo que passaram, eu não acredito que simplesmente vão aceitar perder sua liberdade, sua privacidade e outros temas caros. Mas, por exemplo, esses grupos que os globalistas gostam de apoiar, que são as minorias, eles usam até aquela palavra empoderar aquelas minorias, né? Eles criam toda uma massificação, uma cultura de empoderamento das minorias. Veja bem, pensando aqui superficialmente, se essas minorias cada vez mais elas se empoderam e elas ganham seus espaços, elas estão brigando por quê? Elas estão brigando por liberdade. Vamos ficar nesse tema liberdade. Aí, de repente, você tem uma centralização de poder em choque. Um plano de centralização de poder. Isso não encaixa. Isso não é coerente. A gente pensar que um plano centralizador a partir de grupos que não são centralizados, são grupos descentralizados. Um grupo não bate com o outro, às vezes um grupo se junta com o outro. É impossível a centralização, né? Detalhe, você falou em centralização, desculpa eu falar demais aqui, Ednaldo, mas assim, só para não perder o raciocínio, um resumo do Grande Reset, se você quiser estudar mais, e é a melhor linha de estudar, foi sugerida pelo professor Carlos Nepomuceno, no canal dele chamado Bimodal, que ele fala o seguinte: o mundo hoje está dividido entre aqueles administradores, sejam de empresas ou sejam governamentais, os administradores centralizadores e os administradores descentralizadores. E sabe quem está ganhando esse jogo debaixo da quarta revolução industrial? Os descentralizadores. Os descentralizadores. Inglaterra, né, que esse movimento da Inglaterra é um movimento de descentralização, né? Isso. Um país É um movimento que não quer participar da centralização europeia. Mas você veja, as empresas estão cada vez mais descentralizando. Você pega o exemplo do Uber e os taxistas. Os taxistas são centralizadores. Então, se você tem uma política administrativa centralizadora, de baixo para cima, né? Com o passar do tempo, o que está acontecendo em todas as áreas, todos os setores do mundo praticamente, é que a coisa está ficando cada vez mais horizontal, e descentralizada. Tanto que o Gary North, deixa eu só citar o Gary North, que escreve no Mises, o Gary North, ele fala que não haverá mais revolução no mundo. A centralização é uma revolução. Por que ele garante que não haverá mais centralização no mundo? Porque a revolução, ela de certa forma, é o poder do centro. É um poder que emana do centro. É um poder centralizador que comanda saindo seus raios para todos os lugares.
Ele disse que o mundo hoje, politicamente, economicamente, em termos de empresa, não é mais centralizado e cada vez menos centralizado. Cada vez menos centralizado. Então, essa questão de centralização, descentralização, é muito importante como ferramenta para entender quais são as pretensões do fórum. É o que eu disse lá no começo. Não adianta, tipo, aquela dicotomia, bem e mal, preto e branco, globalista, antiglobalista. Não é só isso. É algo mais complexo. Algo mais complexo, por exemplo, a gente sabe que o Trump, quando ganhou as suas eleições, ele ganhou contra uma máquina centralizadora e ele fez uma campanha descentralizada e venceu. Você pode pesquisar isso. Aqui no Brasil aconteceu mais ou menos isso. Então, assim, esse fator descentralização está acontecendo nas empresas, está acontecendo na política, e eu não vejo como a Europa, ou a União Europeia, ou o Fórum Mundial de Economia, ou a ONU, impor uma centralização mundial. Eu não vejo mais isso. Isso aí pode ter sido um pensamento, uma premissa válida do século XX. Como acontecia. Como acontecia. Veja, qual era a grande mídia centralizadora do século XX? A TV. Antes da TV, o rádio. O rádio e a TV conseguiram fazer grandes estragos a favor de ditadores, porque era como se fosse uma mensagem única. Uma mensagem única e massificada em certas regiões. Aconteceu isso na Segunda Guerra e aconteceu isso também anteriormente com o rádio. Da Segunda Guerra para cá, na Guerra Fria, a TV teve o seu monopólio. A TV teve o seu monopólio. E hoje esse monopólio foi quebrado por quem? Pela internet. E o que é a internet? É a descentralização da comunicação, é a descentralização da informação. E essa descentralização da informação faz com que a gente esteja agora aqui, ó, discutindo um assunto. E a gente podia estar discutindo com alguém lá no Japão, alguém lá na Índia, e a gente estava todo mundo junto aqui. Não é verdade? Então, assim, esse conceito de descentralização é muito forte. Eu acredito que o diálogo de Davos vai ter que se adaptar à realidade do mundo. A realidade do mundo, a partir do momento que Davos, que o Fórum Mundial tiver em contato com todas essas pessoas que querem fazer parte desses temas de bem-estar, desigualdade econômica, resiliência, justiça social, meio ambiente, eles vão encontrar espaço. A gente não sabe o que eles têm por trás no interesse econômico. A gente não vai saber. A gente não vai ter acesso. Eu suponho que seja a matriz energética, porque o mundo vai passar por essa transformação. O mundo, quando passou pela transformação da luz de vela para a luz elétrica, foi um motivo de mudança e de transtorno de mudança. Sim. Agora a gente tem outro transtorno de mudança, que é mudar essa matriz energética que não vai ser da noite para o dia. Porque se os países se comprometerem a baixar sua emissão de gases, vai ter que mexer na indústria, vai ter que mexer nos maquinários, vai ter que mexer nos combustíveis, vai ter que mexer nos transportes. Quanto tem de interesse por trás das indústrias? O Biden, assim que venceu, as ações da tecnologia verde subiram. Sim, então, assim, muito, olha, esse tema é muito complexo, é muito assunto. Acredito que aí deu para abordar uma introdução, se a gente depois puder tratar de mais outros aspectos, porque teria também aí essa questão aí da União Europeia, da Rússia, esse embate que está em evidência, que é Oriente e Ocidente. É um assunto muito complexo, porque quando envolve economia, e aí a gente no meio dessa pandemia, são muitos pontos aí que a gente pode tratar em outras conversas. E a gente já passou aqui de 40 minutos, Ranieri. Foi. Muito aí a tua explicação. E se você pudesse falar aí um pouquinho sobre o Fórum de Conservadores do Nordeste, porque um tempo como o Estado limita o tempo da gente, se você puder, a gente depois tem oportunidade para falar sobre esse assunto. Certo.
globalização, globalista, antiglobalista. Se você puder falar um pouco sobre o Fórum Conservador, o que é. Ok, Ednaldo. Eu agradeço assim a oportunidade e espero que você conduza mais lives aí com bastante gente, convida bastante gente e a gente vai dar um apoio aí a você, viu? A você não, a esse movimento aí, né? Aí veja, só para fechar esse assunto, eu comecei a pesquisar, está com 37 páginas. E eu fiquei só na página 1. Então, assim, tem muito assunto, é um assunto muito complexo. E eu prometi esse e-book para um amigo lá do Sul, de um site. Assim que eu lançar, eu posso até te dar o link para você divulgar aí no Movimento Conservador. E assim, o Fórum de Recife, ele não tem data ainda. O fórum não é mais o Fórum de Davos, não é mais o Fórum Econômico Mundial. O Fórum dos Conservadores de Recife, ele vai acontecer a pretensão que aconteça no primeiro, a intenção que aconteça no primeiro semestre. Agora, vai depender dessas mudanças que estão acontecendo agora, que a gente não sabe como é que vai ser o primeiro trimestre, né? Mas a gente quer muito presencial e vai ser um presencial e online. Vai atingir muito mais gente, né? Vai atingir muito mais gente. Então, eu espero que seja uma grande contribuição aí para Pernambuco, uma contribuição para Caruaru, especialmente, que a gente está aqui, para que a gente possa visitar, para que a gente possa, de alguma forma, comparecer, contribuir. E esses assuntos também vão estar lá. Agora, sim, um alerta que eu faço para o pessoal que vai escutar, que está escutando a gente hoje, é que a gente tenha bastante prudência conservadora para a gente não simplesmente... Eu achei até estranho o Felipe de Orleans, de repente falar, ele afirmou que é uma engenharia social e ponto. Quando você diz uma engenharia social, ponto, ninguém mais vai discutir, ninguém mais quer ouvir. Mas é um fórum de diálogo, ainda vai acontecer em maio. A gente tem que esperar. E outra coisa, mesmo que eles digam alguma coisa que choque com a linha conservadora, a gente tem condições de avaliar e criar o que pode ser feito. O que é que pode ser feito? O que é que a gente pode fazer? Quais são os países que não vão aceitar isso, que vão, de certa forma, considerar que não vão participar disso? Porque, assim, só uma última palavra, aquele matemático científico Peter Turkey, ele fala o seguinte, que não existe nenhum plano da elite que funcione se não tiver colaboração. E a colaboração não é só da elite, vai ter que ser das outras bases da pirâmide. A elite está no topo, no meio estão os governos, que são braços, historicamente, das elites. Mas a base, que pode ter sido em outro momento mais fácil de manipular, a base hoje é muito mais descentralizada. Então, assim, quando a gente começa a visualizar o contexto do momento, a gente vê que não é um assunto tão fácil. Se eles determinam alguma coisa, eles precisam de colaboração. E será que essa colaboração vai vir? De que forma? Simplesmente impondo a força? Vai aparecer o Thanos para matar metade do planeta? Então, assim, a gente tem que considerar com bastante prudência, que é uma característica conservadora, para que a gente avalie, não simplesmente, não quero mais ouvir porque isso é engenharia social. Mesmo que seja, a gente tem que ouvir para ver o que está acontecendo e planejar o que pode ser feito. Concorda? Isso cortou um pouco. Não, desculpa aí estourar o tempo. Cortou um pouco. Esse tema envolve muitos assuntos. E espera aí, eu estou aprofundando se você quiser um tempo para gente falar mais. Você está na primeira página. Eu só queria que vocês guardassem a questão da centralização e descentralização, pesquisem melhor isso e entendam que a tendência do mundo hoje, para qualquer analista, para qualquer futurista, não futurólogo, mas futurista com base científica, eles vão dizer que o mundo está caminhando para a descentralização por causa da mudança de mídia, por causa da quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial não pode ser usada para interesses ditatoriais. Por quê? A base está descentralizada e não vai aceitar.
O mundo do século XX não é mais, esse mundo do século XXI não é mais aquele do século XX. Essa é o resumo que eu posso deixar por enquanto nessas 37 páginas que eu pesquisei. Beleza. Essa questão aí, então, envolve bastante a descentralização da informação, né? A descentralização e Comunicação e administração. a gente vê que eles, talvez através desses fóruns, eles tentam, de certa forma, pautar, né, um pouco esse tema. Mas não consegue, não. Aí Ó, essa questão você pode pautar também, né? Tem o outro lado, os outros lados que também podem trazer. eles vão usar a força que tem, eles vão usar a força que tem. Mas a Índia é um país altamente fragmentado, altamente descentralizado, em termos de tecnologia altamente avançado e vai se tornar a maior população até 2050 ou 2030, vai ultrapassar a China em população. E faz parte do BRICS. É uma potência emergente. A gente pensa que é tudo muito simples, que tem uma potência, que a China agora está superando os Estados Unidos, mas tem outros aspectos, né? A China lá tem os seus problemas lá com com muitos vizinhos. Do Japão e da Austrália. Eles tem essas disputas constantes lá. Uma coisa engraçada aqui, Edinaldo, para terminar, engraçado, mas tragicômico. Na fronteira da China com a Índia, eles fizeram um acordo já há décadas para não usar armas de fogo, para ser uma zona militarizada, mas sem arma de fogo. E sabe o que aconteceu agora recentemente? Eles entraram em atrito de brigar, soldado com soldado, trocaram tapa, murro, lutaram a noite inteira, foi pau e pedra, e teve várias mortes, tanto do lado indiano quanto do lado chinês, sem arma, só na paulada e na pedra. Aí veja, um vizinho desse, como a Índia, um vizinho como a Coreia do Sul, um vizinho como o Japão e mais para baixo a Austrália e outros países, aquelas ilhas da Oceania, não é tão fácil para a China, não é tão fácil para a Europa. A Europa já tentou unificação, desde Carlos Magno, unificação com Hitler, unificação de União Europeia. Não é tão fácil, é complexo mesmo. Mas é um assunto que a gente pode falar outro dia. O tempo aqui é um pouco limitado, já está começando a chegar perto do limite aqui do Instagram. Até agradecer aí, Ranieri. Vamos marcar. Valeu. Obrigado aí por todos os participantes e aqueles que vão assistir. Beleza, valeu. A gente se fala outro horário. Até mais, um abraço. Boa noite. Valeu.